Esse é, sem dúvida, um dos relatos mais perturbadores que já chegaram até mim. Foi enviado por um usuário do Reddit chamado Lídicas. Durante uma simples viagem escolar, ele e seus amigos viveram algo que até hoje ninguém consegue explicar. 2 deles simplesmente desapareceram, sem deixar nenhum vestígio. E o que aconteceu naquela noite continua assombrando todos que estavam lá. Hoje você vai ouvir essa história exatamente como foi contada. Por quem viveu tudo isso? Bem-vindo ao Midnight Story. Senta, apaga a luz e se prepara para uma história que vai ficar com você por muito tempo. Algo levou meus amigos em uma viagem escolar para Utah. O que vou descrever é o meu relato pessoal de um acidente ocorrido há cerca de 6 anos em Utah. Se você é da região, talvez tenha ouvido falar dele no noticiário local. Por alguma razão, nunca chegou às manchetes nacionais. Uma das minhas teorias é que foi ofuscado, pois um enorme escândalo político estava acontecendo na época, mas não tem uma explicação. É como se o mundo simplesmente tivesse ignorado e seguido em frente. Mas nós não. Para a nossa escola, foi uma tragédia que causou anos de luto. Destruiu famílias e levou embora melhores amigos. Um evento assustador que, até hoje, ninguém compreende completamente. Ninguém, exceto eu. Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu naquela noite. Em parte porque nunca tive um motivo sólido para isso. Mas principalmente porque minha história é tão absurda que beira o inacreditável. Imaginei que as pessoas a considerariam uma ilusão induzida por trauma e disse a mim mesmo para não me dar ao trabalho de tentar convencê-las. Então, enterrei. Guardei para mim por anos. As autoridades sabiam quando e onde, e as famílias puderam enterrar seus entes queridos. Foi oficialmente atribuído a um incidente bizarro da natureza. E, de uma forma distorcida, eles não estavam errados. Então, de certa forma, pode-se dizer que eu não estava machucando ninguém ao esconder a verdade. Hoje, porém, decidi finalmente compartilhar o que escondi por tanto tempo. Lembre-se, não sei explicar o que aconteceu e você pode acabar tão confuso quanto eu. Acreditar em mim ou não é problema seu. Era o fim do nosso último ano do ensino fundamental. Eu tinha uns 15 anos na época. As provas já tinham acabado, o estresse já tinha passado e as férias de verão se aproximavam. Apesar disso, alguns de nós estávamos tristes por deixar nossa pequena escola particular na Califórnia, especialmente porque ela tinha um clima familiar que eu nunca havia experimentado antes, já que o número de alunos era menor do que em uma instituição de ensino média. Eu mudava de escola com frequência devido às constantes mudanças dos meus pais, mas este lugar era diferente de qualquer escola que eu já havia frequentado. Para comemorar e afastar a amargura, as pessoas começaram a falar em organizar algo divertido antes de inevitavelmente nos separarmos. Houve conversas sobre ir para Nova York, talvez até uma viagem ambiciosa para a Europa ou Ásia. Mas os organizadores enfrentaram muitos problemas tentando planejar algo dessa magnitude. Foi então que alguém sugeriu um resort de vida selvagem em Utah, chamado Brown Coyote Resort. Não era tão empolgante quanto as outras opções, mas parecia seguro, fácil de organizar e uma chance de passar um tempo na natureza, algo que nós, crianças da cidade, poderíamos realmente usar. Surpreendentemente, também era barato para o que parecia um resort de luxo para a maioria de nós. Tinha piscinas, pistas de boliche, aconchegantes chalés de madeira e paisagens naturais que qualquer um poderia apreciar. Tudo parecia perfeito. Cerca de uma semana depois, estávamos em um ônibus lotado de adolescentes, animados e despreocupados, aguardando uma aventura em Utah. Não tínhamos ideia do que nos esperava e, sinceramente, sinto muita falta daquela época. O primeiro dia correu bem. Chegamos cansados depois de uma longa viagem. Os professores distribuíram as atribuições dos quartos, provocando as habituais reclamações e tentativas de troca com outros alunos. Alguns já estavam a planear entrar furtivamente em outros quartos à noite. Jantamos o que nos esperava.
Desfizemos as malas e passamos algum tempo nas piscinas exteriores e áreas de jogos. Eu estava a jogar voleibol na piscina com alguns outros alunos e 2 professores, um para cada equipa. Não nos era permitido usar uma bola a sério porque os nossos cuidadores temiam que quebrássemos janelas ou magoássemos outros hóspedes. Por isso usamos uma bola de praia. Estava exausto depois de um longo dia e acabei por sair para me secar. Nesse momento, alguém bateu na bola com muita força e uma rajada de vento levou o objeto cheio de ar para além da cerca do resort, em direção à floresta. Como eu já estava seco e fora da piscina, todos me importunaram para ir buscar. Pulei a cerca e procurei a bola. Vi-a perto de uma pequena cabana, provavelmente alugada por outros hóspedes. Peguei-o e estava prestes a retornar quando algo me chamou a atenção nas profundezas da floresta. Um par de olhos brilhantes me encarou da escuridão. Dei um pulo e apertei os olhos, tentando me certificar de que não estava apenas vendo coisas. Não consegui distinguir exatamente o que era. A figura parecia ter aproximadamente o tamanho de um humano, mas a escuridão densa distorceu meus esforços para determinar seu tamanho. O único detalhe que realmente consegui distinguir foi que era bípede e estava completamente imóvel, como se estivesse observando cada movimento meu. "Você dormiu aí fora?" Alguém gritou, me tirando do transe. Eu estava prestes a voltar para o resort, mas me virei para encarar a floresta uma última vez. Os olhos desapareceram. Naquela noite, alguns caras do meu quarto planejaram entrar no banheiro feminino do outro lado do corredor e bolaram um plano para não serem pegos. Eu estava cansado demais para pensar nisso e decidi encerrar o dia. Meus amigos me chamaram de chato por isso. Mesmo assim, minha mente continuava voltando ao que eu via. Seria apenas um reflexo? Uma alucinação? Um animal? Naquele momento eu não tinha certeza. Por fim, a exaustão venceu e eu adormeci. Segundo dia. Fomos obrigados a assistir a uma palestra sobre a vida selvagem local, dada por um dos guias aparentemente privados de sono. É claro que mesmo semanas antes da formatura, nossa escola precisava de uma desculpa para tornar essa viagem educativa da maneira mais tediosa e sem graça possível. Depois do que pareceu uma eternidade, finalmente algo interessante aconteceu. O guia decidiu nos mostrar uma transmissão ao vivo de uma área protegida próxima. Era temporada de veados, e vimos alguns pastando por ali. Fiquei um pouco distraído, observando os animais pacíficos vivendo suas vidas em um dia ensolarado cercado pela natureza. Era muito mais divertido do que ouvir um homem de meia idade precisando urgentemente de um café. Até que algo assustou os cervos e os fez fugir para longe. Todos nós parecemos notar, até o guia interrompeu sua palestra. Ele atribuiu isso a coiotes ou outro predador fazendo barulho. Talvez até mesmo um dos veados quebrando um galho e assustando os outros. Embora a câmera não tivesse áudio para confirmar nenhuma dessas teorias. Para mim, no entanto, algo parecia terrivelmente errado em toda a situação. Não parecia que eles estavam assustados com um barulho. Parecia puro pânico. Como se algo realmente aterrorizante tivesse acontecido fora da tela. Meu estômago se revirou. Tentei descartar isso como ansiedade persistente da noite anterior, mas não consegui me livrar da sensação estranha que permaneceu comigo por muito tempo depois daquele momento. Era quase como se algum instinto primitivo dentro de mim estivesse tentando me enviar um aviso. As 2 bolinhas de gude refletivas na floresta ainda estavam olhando para minha alma e em minha memória. Mal me lembro do resto do dia. Meu foco estava em todo lugar, e a memória das atividades é bastante nebulosa para mim. Também não consegui dormir muito naquela noite. O terceiro dia foi mais tranquilo. Visitamos alguns monumentos, exploramos espécies vegetais raras e passamos um tempo em um lago próximo. Alguns de nós até andamos de veleiro. Por um breve momento me senti criança novamente, longe do medo que vinha me perseguindo ultimamente. Era exatamente o que eu precisava para acalmar meus nervos. Foi um momento incrível. O 4º dia, o último, deveria ser livre. Poderíamos aproveitar o resort como quiséssemos. Naquela noite, fizemos uma curta caminhada por uma trilha segura.
acompanhados por alguns professores e funcionários do resort. Dividimos-nos em 2 grupos e jogamos um jogo para tornar as coisas um pouco mais divertidas antes de terminar a viagem. Um grupo escreveria desafios em um papel para o outro grupo encontrar e registrar os desafios, sendo o meu grupo o responsável por fazer um brainstorming das tarefas. Os guias garantiriam que os papéis fossem fáceis de encontrar e não se perdessem em algum lugar, poluindo o meio ambiente. A atividade se mostrou bastante eficaz para nos entreter. Todos riam e tentavam inventar desafios engraçados ou surreais. Muitas vezes, nossos professores tiveram que intervir, pois algumas sugestões eram inapropriadas ou muito extremas, algo esperado de adolescentes. Durante aquela atividade, no entanto, não consegui me livrar da sensação de estarmos sendo seguidos. Mas, vendo todos tão despreocupados, me forcei a ignorar. Eu queria aproveitar os últimos dias com meus colegas antes de me separar depois da formatura. Não queria deixar minha paranoia estragar tudo. Afinal, aquela seria a última vez que eu veria todo mundo naquele ambiente. Uma chance de construir memórias que jamais recuperaria. Com isso em mente, tentei de tudo para relaxar e me juntar aos meus amigos, sugerindo coisas engraçadas para os bilhetes que deixamos. Foi então que vi algo que fez meu coração saltar para a garganta. O guia nos parou imediatamente, e até eles empalideceram. Era o cadáver de um veado, caído bem no meio da trilha. Dizer que o corpo foi massacrado seria um eufemismo. Ele tinha marcas de garras na lateral, 2 delas especialmente grandes e profundas, seguidas de marcas de mordidas por todo o pescoço, com 1 tonelada de carne arrancada. Foi especialmente chocante, pois nos disseram que aquela área era livre de ursos e pumas, e que os predadores menores da região não seriam capazes de tal ataque. A localização do corpo também parecia muito errada. Era quase como se algo o tivesse arrastado para lá de propósito, sabendo que, eventualmente, passaríamos por ali. Para piorar a situação, um dos nossos professores recebeu um telefonema que mudou completamente o tom do evento. 2 dos nossos colegas do grupo 2 tinham desaparecido. Eles eram um casal bastante conhecido na nossa escola. A garota, vamos chamá-la de Vanessa, era viciada em adrenalina, e os 2 eram conhecidos por serem irresponsáveis. Era fácil imaginá-la convencendo o namorado a dar uma escapadinha para algum lugar quando os guias não estivessem olhando. Idiota, mas totalmente adequado para eles. Diante de todos os acontecimentos, a equipe decidiu cancelar o jogo e voltar para o resort. A polícia e as equipes de resgate foram contatadas. Alguns de nós fomos autorizados a ajudar a vasculhar as áreas mais seguras, enquanto profissionais treinados vasculhavam mais profundamente a mata. Juntei-me à busca por um tempo. Gritamos seus nomes, usamos lanternas, eles trouxeram cães policiais e até helicópteros. Mas as horas passaram sem nenhum resultado. Por fim, alguns de nós, inclusive eu, ficamos exaustos demais para continuar. E fomos escoltados de volta ao Brown Coyotes. De volta para dentro, sentei-me numa sala com algumas outras crianças. Só havia uma professora e a recepcionista por perto. Estávamos quase sempre sem supervisão e ainda assustados, mas também estranhamente despreocupados, como só adolescentes cansados e traumatizados conseguem ser. Aproveitamos o momento para brincar e ficar acordados até tarde, apesar de tudo. Era a nossa última tentativa de salvar algo daquela viagem. Conversamos sobre o que poderia ter acontecido com eles. Alguns mencionaram o cadáver do veado. Outros disseram que sentiram uma presença os seguindo durante a caminhada. Parecia que eu não era o único com esse pressentimento. Mesmo assim, fiquei em silêncio. À 1h da manhã, eu já estava farto. A situação toda não combinava com a ansiedade que eu vinha sentindo desde o primeiro dia. Pensando bem agora, não sei por que nunca contei a ele sobre os olhos que vi na floresta. Acho que sempre tive o péssimo hábito de guardar coisas importantes para mim. Depois que as conversas ficaram mais estressantes, voltei para o meu quarto. Estava vazio e silencioso. Abri uma das janelas e respirei fundo algumas vezes. O ar quente era agradável,
e a vista acalmava meu cérebro superestimulado. Eu conseguia ver uma rua deserta, fracamente iluminada por alguns postes de luz. Ao longe, erguia-se a floresta e, mais além, as montanhas. Tudo parecia em paz, como se toda a agitação tivesse parado por um instante. Eu sabia que em algum lugar naquela floresta havia socorristas, policiais, professores, funcionários do resort e meus colegas de classe, provavelmente morrendo de preocupação. Eu não conseguia imaginar como seria ser um dos professores naquela situação. Fiquei ali sentado por um tempo, porque ficar sozinho era exatamente o que eu precisava naquele momento. Foi então que vi algo se mover à distância. Caminhava ao lado da estrada. A princípio, não consegui distinguir se era um animal ou um humano, mas à medida que se aproximava, comecei a reconhecer suas feições. Caminhava sobre duas pernas e tinha aproximadamente a altura de um humano alto, talvez 1,80 m. Mas sua silhueta era muito mais do que apenas alta. Era longa. Tinha forma reptiliana, focinho de lagarto, pernas robustas e cauda longa. Sua cabeça balançava levemente como a de um pássaro enquanto se movia, e em suas mandíbulas carregava algo longo. Ao passar por baixo de um dos postes de luz, sua forma se tornou ainda mais assustadoramente clara. Seu corpo era coberto por penas cinza escuras, mais escuras ao longo da espinha. Seu focinho estava manchado de sangue carmesim. Seus braços terminavam em 3 garras afiadas como navalhas, e longas penas ao longo dos antebraços davam a ilusão de asas. Suas pernas poderosas terminavam em garras, cada pé com uma enorme garra elevada e curva. Parecia mais afiado que uma faca de cozinha. Em suas mandíbulas entreabertas, vi uma dentadura brilhante agarrando uma perna humana vestida com uma calça jeans clara e rasgada. A mesma calça que eu me lembrava de Vanessa usar mais cedo naquele dia. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Fiquei paralisado, observando enquanto ele cuidadosamente colocava a perna sob o poste de luz, quase como se quisesse que a encontrássemos, praticando um jogo perverso de intimidação. Então olhou ao redor, a cabeça se contraindo em movimentos bruscos como os de um pássaro. Observou os arredores até olhar diretamente para mim. Abaixei-me sob a janela, com o coração disparado. Ele me viu. Comecei a hiperventilar, minha mente girando fora de controle. A luta ou fuga me atingiu enquanto eu corria para um quarto vazio, com medo de que ele tentasse arrombar a janela frágil. Empurrei uma cômoda para a frente da porta para me proteger e me arrastei para debaixo da cama. Era tudo o que eu conseguia pensar em fazer. Então me lembrei. Eu não era o único no prédio. Tentei me forçar a me mover para avisar a todos, mas era tarde demais. Os primeiros gritos soaram lá de baixo. O piso era de madeira, então transmitia vibrações muito bem, me dando uma visão aterrorizante da cena lá embaixo. Um por um, ouvi corpos se chocando contra o chão. Gritos e pedidos de socorro se apagando um por um. Ouvi tentativas de fuga, seguidas de mais pancadas contra o piso de madeira. Quer estivesse me procurando ou não, já havia entrado e conseguido matar um monte de gente. Eu queria correr. Eu queria salvá-los. Eu queria roubar um carro e estar em qualquer outro lugar, menos ali. Mas tudo o que eu podia fazer era ficar ali, paralisado, ouvindo um massacre se desenrolar abaixo de mim. Ouvi pisadas altas. O que quer que estivesse andando pelo corredor em frente ao meu quarto era pesado demais para ser humano. Eu ouvia um som baixo de estrondo e clique, quase como se estivesse ouvindo um emu com graves amplificados combinado com um urso cinzento ou um jacaré, enviando vibrações anormais pelo meu corpo. Um a um, os degraus se aproximavam. Não se movia aleatoriamente. Estava ouvindo. Eu podia ouvi-lo parar a cada poucos passos, absorvendo o silêncio, como se esperasse captar o menor sinal de vida. Cada momento de silêncio se estendia como uma eternidade, a tensão crescendo a níveis insuportáveis. Por alguma razão, a criatura continuava emitindo sons estranhos de baixa frequência, que eu quase conseguia sentir no meu esqueleto.
para meu detrimento. Eu mal conseguia controlar o quanto meu corpo tremia e a dificuldade que era para mascarar minha respiração aterrorizada. Tentei cobrir a boca com a mão enquanto entrava em pânico, pensando se aquela coisa realmente podia me ouvir ou não. Foi aí que tudo começou. Os arranhões. Eu sentia meu coração batendo tão forte que ameaçava saltar do peito, enquanto as garras afiadas do meu perseguidor começavam a estudar a entrada do meu quarto. Ele sabia onde eu estava e agora tentava descobrir como entrar, como chegar até mim. Ouvi a maçaneta da porta abaixar lentamente, pois a única coisa bloqueando-a era a cômoda. Percebendo que seus esforços não eram suficientes, ouvi-o batendo na porta como se estivesse tentando chutar para passar. Uma batida forte, seguida por outra. Eu estava convencido de que estava chegando aos meus últimos momentos de vida. Minha vida passou diante dos meus olhos enquanto ouvia o monstro batendo na porta. Eu não estava pronto para morrer. Não assim. Como parecia que as portas iriam ceder em breve, do nada outro grito pôde ser ouvido. Parecia que uma das meninas dormindo em um quarto perto de mim decidiu verificar o barulho e testemunhou a monstruosidade batendo na minha porta com força. Ouvi uma tentativa de correr seguida de passos rápidos e pesados, e uma forte batida contra o chão mais uma vez. Sons de agonia vieram em seguida. Não houve um rugido, ou mesmo um rosnado como seria de se esperar de um monstro como este. Apenas um ataque rápido e preciso do que parecia ser a definição de um predador de topo. Outra vida inocente tirada. Eu podia ouvir a garota implorando por ajuda, pois a coisa provavelmente a estava comendo viva, prendendo-a contra o chão com suas garras. Vendo o tamanho delas, não consigo nem imaginar a dor que ela deve ter sentido naquele momento. A luta lentamente se tornou menor e menor, pois a única coisa que restava era um som de carne sendo arrancada e mastigada. Depois do que pareceu uma eternidade, ele começou a se mover novamente. Por alguma razão, os passos pesados lentamente desapareceram na distância, até que só houve silêncio. Logo depois, alguém abriu a porta da frente e gritou um alto: "Oh, Deus!" Os outros voltaram para testemunhar o massacre que havia acontecido lá embaixo. O monstro deve ter percebido que mais humanos estavam voltando e fugiu. Foi só graças a isso que vivi para ver outro dia. Tudo depois disso é um borrão. Lembro-me do hospital, das perguntas, do entorpecimento, do peso esmagador da compreensão. 7 pessoas morreram naquela noite, incluindo o casal desaparecido. Seus corpos foram encontrados mais tarde nas profundezas da floresta, irreconhecíveis. Eu poderia ter avisado alguém, dito alguma coisa, qualquer coisa, mas nunca o fiz. Agora tenho que conviver com isso. O relatório oficial: um ataque de urso. Eles alegaram que um urso preto entrou no resort e se sentiu ameaçado. Eles até especularam que poderia haver vários ursos, considerando a contagem de corpos. Que piada! Mas pareceu ser o suficiente para dar um desfecho ao caso. O resort Brown Coyote fechou depois disso. Ironicamente, você não encontrará nenhuma informação sobre isso online. Pensando bem, se alguém no governo sabia a verdade, provavelmente a encobriu para evitar pânico. Isso pode explicar a falta de cobertura da mídia. Quer dizer, 6 em cada 7 pessoas que perderam a vida naquela noite eram meras crianças. Pensando bem agora, não consigo acreditar como isso conseguiu passar despercebido. Nossa escola ficou de luto. Foi a pior tragédia da sua história. Nunca mais saí da Califórnia depois disso. Apesar de tudo, terminei o ensino médio. Evitei florestas como uma praga nos últimos 6 anos. Recentemente, porém, fui forçado a encontrar um novo lugar para morar. E encontrei o apartamento perfeito nos arredores da minha cidade natal. A única desvantagem: a proximidade com uma floresta próxima. Eu não queria aceitar, mas minha situação econômica precária me deixou com poucas opções. Toda vez que olho para aquelas árvores, sinto que elas me encaram de volta. Pode ser apenas um trauma. Provavelmente é. Mas isso não muda nada.
A criatura que matou meus amigos naquela noite era inteligente o suficiente para se lembrar do único humano que deixou para trás. Se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Então, não esquece de deixar o like. Isso mostra que você quer mais histórias reais como essa. Se inscreve no Midnight Story e ativa o sininho, porque aqui o medo é real e as histórias também. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse relato. Alguém que precisa saber que o terror às vezes não está só nos filmes. Obrigado por assistir até o fim. Eu sou o Crowley e te vejo à meia-noite.